Na verdade, o ministro já colocou, né, as principais questões que o Ministério tem discutido. Eu só vou reforçar duas coisas a partir das apresentações que foram feitas depois. A primeira é que eu acho que é muito importante, Gabarta, a gente estar num fórum tão qualificado quanto esse, e acho que estamos todos apresentando diretrizes na mesma direção, né? Claro, com nuances, com questões que valiam a pena a gente aprofundar, debater, mas todos na mesma direção da possibilidade de buscarmos um cuidado mais integral, menos fragmentado, com outro tipo de financiamento, enfim. Agora, nós temos um grande desafio, que é de todos nós, que é, ao mesmo tempo, a nossa riqueza, que é a grande diversidade brasileira. Então, nós temos arranjos, 438 regiões, e com arranjos muito diferentes, algumas com muito adensamento tecnológico, onde o desafio vai ser como compatibilizar a gestão compartilhada de tantos serviços com gestores diferentes, em outros espaços com pouquíssimos acessos na própria região, que terão que ser trabalhados, enfim. E aí eu acho, até pegando a sua pergunta, né, a gente tem percebido, nas várias experiências que temos acompanhado, também na literatura, também olhando para outros arranjos de outros sistemas nacionais que não é brasileiro, que o mais importante é que a gente possa garantir que não fique aquela referência antiga, tradicional, de alguém fazer ao especialista e mandar para um lugar anônimo, sem saber o que vai acontecer com isso. Agora, a certeza de que, mesmo pela telesaúde, de que do outro lado ali daquele telefone, ou daquele computador, eu tenho um especialista que está preocupado com o mesmo usuário que eu, olhando para a mesma situação, isso tem tido um efeito bastante positivo, né? Não apenas a relação ali vivos, os dois juntos, presentes na mesma sala, enfim. Porque isso será possível em alguns arranjos, não será possível em outros arranjos, em outros espaços, onde o especialista vai estar necessariamente distante. Então, eu acho que nós vamos ter que ser muito criativos para construir modelagens de cuidado que possam respeitar as diferenças, as grandes diferenças que temos, às vezes, no mesmo estado, uma região terá que ser de um jeito, a outra região terá que ser do outro. Então, eu acho muito, muito positivo que o CONAS esteja aprofundando hoje esse tema. Para nós é uma prioridade bastante importante na agenda do Ministério da Saúde. Nós já fizemos oficinas, né, do CONAS, junto com o CONAS e o CONASEMES, essas diretrizes, princípios que o ministro apresentou aqui hoje, foram já construídas e debatidas conjuntamente com o CONAS e o CONASEMES nos espaços de construção compartilhada. Então, nós estamos aqui à disposição se tiver alguma questão, mas acho que já foi apresentado pelo ministro os principais princípios, as principais diretrizes, e acho que estamos construindo consensos muito importantes, né? Para mim, o mais importante dele é esse consenso de que não adianta a gente buscar apenas ficar ampliando a oferta de consultas e exames de forma desordenada. Nós temos que ser capazes de pensar um cuidado integral, um cuidado em módulos e não em procedimentos. Isso vai mexer no financiamento, vai mexer na forma de pensar o processo de organização regional. E queria só reforçar um ponto que a gente tem encontrado como central cada vez que tentamos construir essas modelagens, que é o processo de regulação. Ou a gente enfrenta agora conjuntamente, de forma definitiva, esse desafio de uma regulação de fato, não um espaço de marcação de consultas, mas uma regulação de fato, de um projeto terapêutico singular, integral de cuidados, concordando aqui com a proposição central na fala do Eugênio, né? Sair ao especialista para a construção de um projeto terapêutico singular que coloque a integralidade centralmente nesse processo. Isso só é possível com arranjos de regulação regional que nos ajudem a fazer, de fato, a regulação do fluxo de cuidado das pessoas que estarão conosco nesse processo de cuidado. Então, eu acho que fica aqui também uma proposição de que a gente possa aprofundar bastante entre nós, né, a discussão. Já começamos isso, já tivemos uma oficina com o CONAS e com o CONASEMES só para discutir regulação na perspectiva da atenção especializada. Temos as diretrizes também trazidas aqui pelo ministro, foram também consensadas com o CONAS e o CONASEMES nesse debate, mas a partir das diretrizes vamos ter que sentar nas regiões, né, e acho que isso já pode começar a ser feito pelas próprias regiões, nos espaços intergestores regionais, dizer como que nós vamos, de fato, nessa região específica, ter a possibilidade de que arranjos vão construir para termos uma regulação efetiva, com lista de acesso única, unificada, naqueles casos em que isso é necessário, publicizada, né, por critério de risco e não por critério de entrada ou critérios, enfim, o município maior tem mais acesso. Então, esse desafio da regulação, eu queria pontuar a centralidade que nós temos dado a ele
nesse processo de construção da política de atenção especializada, nessa outra perspectiva que estamos construindo agora, né? Obrigada. Obrigado, Lumena. Está previsto para a tarde a apresentação dessas experiências, o aprofundamento das experiências, obviamente. Mas nós temos ainda um tempo. Eu gostaria de colocar a palavra à disposição dos senhores, para se alguém quiser fazer algum comentário sobre a fala do ministro, complementada pela secretária da Atenção à Saúde, da Lumena, e também da apresentação feita pelo Eugênio. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma observação sobre... Tem duas pessoas que se inscreveram, não consegui identificar. Foi a Márcia? Tá, então a Márcia do Paraná. Juliana, por favor. Bom dia a todos. Parabenizar o CONAS por mais esse evento importante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente, digamos, no país, e um momento importante para a gente refletir sobre o que a gente... Oi, Luiz, tudo bom? Desculpe, gente. Que informalidade. Que informalidade, mas é assim, ó, gente. Acho que é um momento único a gente fazer uma reflexão importante como essa dos rumos que a gente quer dar para o nosso sistema único no país. Eu acho que, falando da nossa experiência, eu acho que tem várias pessoas aqui de longa data, né, as que estão na mesa e aqui na plateia, que já vivenciamos muitas experiências que deram certo, outras nem tanto. Eu acho que é um momento único da gente refletir sobre esse gargalo do SUS, porque a gente acho que avançou bastante na atenção primária, temos uma atenção de alta complexidade que é citada aí como um exemplo no mundo, transplantes e outras áreas, mas esse gargalo do meio a gente não conseguiu resolver. E esse se você olhar qualquer pesquisa com o usuário, é a grande insatisfação do cidadão. É quando ele precisa. E nós cometemos um erro crasso, que é botar as pessoas em fila indiana para esperar uma especialidade. Um BIRADS 4 e 5 numa mamografia significa tempo. E a gente espera, no Brasil, 1 ano para fazer uma biópsia de mama, e aí nós vamos tratar um câncer que, em 5 anos, essa mulher está em óbito. Nós não mudamos indicadores enquanto não mudar isso. Eu acho que, então, parabenizar o CONAS nisso, mas fazer uma pergunta para você, Lumena, que está representando o ministro. O grande indutor da política de saúde sempre foi e sempre será, a menos que a gente tenha outra forma, é o financiamento, né? Se a gente não mudar a forma de financiar, porque nós acenamos com a cenourinha na frente da vara e os prestadores, né, todo mundo, os gestores, nós vamos atrás, porque nós estamos vivendo uma crise, inclusive, de sustentação financeira do Sistema Único do Brasil, né? Ou nós quebramos ou nós saímos do buraco, né? Ou nós vamos para baixo, nós achamos uma saída. Porque hoje nós criamos um sistema que é induzido para o procedimento. Por que a alta complexidade, os grupos, os lobbies se mobilizam? Porque é rentável. Eu ouço de prestador no Paraná que é muito mais fácil fazer uma cirurgia cardíaca pelo SUS, que muitas vezes ele tira o paciente do convênio, os stents e coisa arada, do que fazer no convênio, que a burocracia do convênio é imensa, porque a gente paga bem, né? Não estou dizendo que nós temos que achar uma forma que não induza o procedimento. Se a gente quiser fazer um modelo inovador, um modelo que atenda às demandas da população, que clama, né, e com razão, por uma necessidade, um melhor sistema que responda prontamente, porque é esse cidadão que fica na fila meses para esperar e que muitas vezes infarta esperando, porque a gente tem a cirurgia cardíaca, mas a gente não consegue fazer o atendimento do hipertenso grave e muito grave para evitar, a gente não consegue fazer a investigação. Ninguém faz testes de esforço pelo SUS. Nós não fazemos biópsia, eu venho falando isso desde a época, década de 90, né? Porque a gente, hoje, uma agulha de punção de biópsia de mama custa em torno de R$100. E o SUS paga 36 o procedimento. Então, essa política tem que mudar. E aí eu queria ouvir da Lumena qual é a proposta, se o Ministério tem pensado em alguma coisa na mudança de indução para esse novo modelo. Nós vamos ouvir 2 ou 3, antes da Lumena se manifestar. Vamos responder em bloco.
Bom dia, eu sou Juliana Uezono. Eu queria agradecer a oportunidade de estar presente num evento de grande relevância como esse, né? Oferecido pelo CONAS. E eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar para o doutor Eugênio. Na verdade, eu gostaria de pedir uma consideração que ele fizesse em relação à possibilidade de mudança do modelo atual de atendimento de AIDS para esse modelo proposto e colocado tanto por ele quanto pelo ministro, né, sobre a perspectiva de que a gestão da rede é local. Eu entendo e sei que outros agravos, eles acumulam, né, uma fila de espera muito maior, mas nesse momento eu tenho interesse específico nesse agravo que é do HIV/AIDS. Obrigada. Bom, tem mais uma observação. Bom dia a todos. Sou Maria Laura Carvalho Bica, do Rio Grande do Sul, Conselheira Nacional de Saúde, designada pela presidente para acompanhar esse trabalho hoje, porque nós estamos em plenário, ela ainda pretende chegar aqui à tarde, já pediu para o Jordeci vir de manhã. Mas queria comentar com vocês que sou trabalhadora, assistente social do Grupo Conceição, longa trajetória, e o que se vê de positivo nessa proposta, né, é justamente que os especialistas, ou digamos, quem encaminha, dialogue com os especialistas e eles se disponham a isso, né? Porque, geralmente, no nosso ambulatório lá do Grupo Conceição, do Hospital Conceição, às vezes o especialista fica muito furioso com o encaminhamento errado, né? Esse cabeção, qualquer coisa assim, porque ele está ali com 20 na porta deles, ou o número que ele tem que atender. O usuário também, muito chateado, porque vem de longa data esperando, e às vezes chega esperando outra acolhida que não seja aquela, né? Porque ele também tem uma ideia da sua doença. E eu estava até comentando aqui com o Gerardo o seguinte: muitos desses casos que o doutor Vilaça citou, ele sai da condição de contribuinte da Previdência e tal, e cai lá na assistência social. Porque demora tanto, por exemplo, na vascular, né? Várias vezes o vascular dizia: olha aí, Laura, essa mulher quer cozinhar e ela tem que se tratar, né? Ela precisa uma meia, ela precisa isso, ela precisa aquilo. E aí demora tanto esse processo, né, que ela daqui a pouco já entra amputando mesmo, porque demora, já tem diabetes, já tem... Eu acho vital a fala daqui, o esforço do CONAS e junto com o governo, o ministro, de encaminhar essa proposta, mas também nós temos que pensar na cultura dos trabalhadores, né, e do próprio usuário, né, porque às vezes esse atendimento lá na base não está tão bom. E ele quer um especialista. Eu sempre brinco que eu tive pai com câncer. Se tu me mandasse a lua para salvá-lo, eu iria. Porque isso que tinha outros recursos, tinha plano e tal. Mas tu quer solução, né? E acho que os vários sistemas que o Ministério da Saúde, junto com todos os seus parceiros, tem organizado, está bem melhor, como na questão do câncer, né? Nós recebíamos na emergência um tumorzinho. Quando o cara volta, está com uma manga, porque demora, não consegue e tal. Então, eu digo assim, eu acho vital para o cidadão, vital para nós trabalhadores, que essa proposta dê certo. Conte conosco. Obrigada, e vamos levar o assunto para as conferências agora estaduais e depois para a nacional. Obrigada. Agradeço a Laura. Antes de passar para a Lumena, vou complementar essa questão que foi do financiamento da Márcia, porque a fala do ministro e da Lumena da gente cada vez mais se desvincular de tabela de procedimentos, e que obviamente é uma tendência. Eu estive nessa semana numa reunião na Câmara Federal, organizada pelas entidades filantrópicas, Lumena, em que foi transferido de auditório tamanha quantidade de pessoas mobilizadas para essa manifestação das instituições filantrópicas. Deputados, eu ouvi mais de 30 discursos de parlamentares, todos ligados à área da saúde, todos. Tinha ex-ministro,
tinha ex-presidente do CONAS, tinha ex-secretários, todos. E foi unânime a reivindicação de todos os parlamentares que a questão do financiamento tem que ser resolvida por um reajuste da tabela de procedimentos do SUS. Eles não veem outra possibilidade e não admitem outra perspectiva que não seja: temos que reajustar a tabela de procedimentos. E nós estamos falando de pessoas que vão legislar nessa direção. Como que nós vamos sair dessa enrascada? Então, eu acho que muito bom ter a oportunidade de falar desse tema, porque ele é central para que possa dar certo tudo que a gente está construindo de forma coletiva. Eu acho que não será possível a gente conseguir implantar uma política que, de fato, mude o atual estágio de cuidado da atenção especializada, se a gente não quebrar não mudar a cultura, como disse aqui a Laura, né, em várias direções. Uma central delas é o financiamento, né. Então, com certeza, o Ministério não vai apostar, né, em aumento de tabela como caminho para a gente resolver a questão do financiamento da atenção especializada. Se a gente está construindo uma proposta de cuidado, né, é isso que estamos discutindo o tempo todo e temos chegado em consensos importantes para isso, na perspectiva que foi colocado por todo mundo que falou aqui, né, de módulos integrais, de projetos terapêuticos singulares que possam permitir um cuidado integral. Se o financiamento não acompanhar esta construção, eu vou continuar tentando fazer o novo com o mesmo mecanismo que eu tenho hoje. Impossível, né? Então, o grande desafio está sendo construir propostas de formas de financiamento que sejam a partir dos módulos integrais de cuidado, você poder pensar o financiamento do módulo, né? E este financiamento do módulo inteiro, né, do módulo integral, possa ser orientador da organização do serviço para dar conta daquele módulo integral naquele determinado território, né? Isso é muito fácil de falar aqui para vocês, fica até bonito e muito desafiador de construir, de fato, no detalhe, né? Muitas vezes, aquele mesmo módulo de cuidado vai ter ações realizadas por diferentes gestores, então estamos mergulhando nisso para poder pensar como dar conta de garantir esse financiamento integral por módulo nas diversas situações em que a vida real vai apresentar para a gente ali de arranjo, né, de modelagem de cuidado, mas temos clareza de que isso é central na perspectiva de um cuidado integral, na perspectiva de um cuidado, de fato, que não seja a repetição de mais consulta e mais exames de forma fragmentada, muitas vezes com diagnóstico na mão, sem acesso ao cuidado necessário, enfim. Então, nessa perspectiva que estamos discutindo aqui, vai ser super importante que possamos, de forma conjunta, e a próxima oficina nossa com o CONAS e com a CONASEMES é sobre financiamento, na discussão da perspectiva da atenção especializada. Vamos apresentar as diretrizes que estamos tentando construir. Então, a gente tem clareza que é uma agenda central para garantir o que estamos conversando e, ao mesmo tempo, é uma agenda bastante desafiadora, porque nós não temos um ente único, né, que faz a gestão em todos os territórios, nós não temos um único tipo de arranjo nas regiões do sistema que dá conta do cuidado. Então, nós vamos ter que, com este princípio muito claro de que o financiamento tem que acompanhar de forma global, né, o modo integral de cuidados, construir os arranjos possíveis para que a gente possa garantir e sair desse financiamento por procedimento, fragmentado, enfim. Então, a gente tem clareza que esse é o caminho que achamos que será possível de ser feito, né, para que a gente possa avançar no caminho que estamos construindo. E acho que a fala da Laura, quando ela fala do encaminhamento errado, né, da irritação do especialista de um lado, a irritação do generalista do outro, que também não consegue o acesso no tempo que ele precisa, enfim. Acho que são sintomas dessa forma como a gente tem hoje de organização do sistema de cuidados nessa área, né? E, com certeza, acho que vamos ter que ter muita coesão entre nós, né? Vamos ter que pactuar estratégias bastante potentes, que sejam simples, ao mesmo tempo sejam capazes de transformar o jeito de cuidar hoje, e aí fazemos um grande esforço solidário de implantação disso nos diferentes contextos, né? Bom, eu não guardei o seu nome. Juliana. Bom, a AIDS, né, é uma condição crônica. É uma doença transmissível, mas uma condição crônica. Esse é um conceito novo que a OMS lança por volta de 2003, que é um conceito de condição de saúde,
de certa forma, para não substituir, para agregar-se ao conceito tradicional de doenças crônicas não transmissíveis e doenças transmissíveis, que deu muito certo para o manejo de condições de eventos agudos, mas que esse conceito não é suficiente para a organização do sistema de saúde. Então, propôs-se o conceito de condição de saúde, condições crônicas e condições agudas, né? E condições crônicas são todas aquelas que... E o recorte da tipologia convencional é da etiopatogenia. Transmite ou não transmite? Aqui na condição de saúde não é esse. O recorte é como se preparar a resposta social do sistema para dar conta daquela condição. Portanto, um sistema para dar conta de condição para evento agudo, e evento agudo é o somatório de condições agudas, ou seja, condições infecciosas e inflamatórias de vida curta, não é? Ou agudização de condição crônica, que é exatamente o fracasso. Quando eu agudizo a condição crônica, eu estou num sistema que fracassa, né? Então, esse modelo, a resposta social às condições agudas, aos eventos agudos, pode ser feita por um modelo como é o que nós praticamos, que é um modelo reativo, que é um modelo episódico e que é um modelo fragmentado. Então, teve uma, né? Eu tive uma amigdalite, eu vou numa UPA, abre a boca, eu tenho que tomar remédio no máximo 7 dias, esse modelo funciona para isso. Já as condições agudas, são condições crônicas, e AIDS é uma doença transmissível. Por isso é que o modelo, a tipologia transmissível e não transmissível não dá conta, porque AIDS é uma doença transmissível, mas ela é uma condição crônica, porque a pessoa vai viver com a AIDS, pelo menos até agora, até o resto da vida. Então, o manejo é muito mais próximo da hipertensão, do diabetes, do que do dengue ou da coisa, certo? Qual é o fracasso dos modelos contemporâneos? É que nós não nos percebemos que hoje 70% da causa da carga de doença no Brasil é condição crônica e aplicamos as condições crônicas o modelo do agudo. E aí é o fracasso total, porque eu não posso responder a diabetes com UPA, tá certo? Eu posso responder a agudização do diabetes com a UPA, mas um paciente com diabetes atendido em UPA ou atendimento, etc., ele vai só agravar, e ele vai, né, ter doença renal, ele vai, enfim, todo o calvário do diabetes. Então, AIDS é um bom exemplo, é uma doença transmissível, mas é uma condição crônica. Condição crônica, eu só consigo sucesso com duas causas, com duas pré-condições. Primeiro, estabilização. Se eu não controlar a glicemia e diabetes, não adianta eu ficar fazendo, né? Tem vários exemplos dali hoje à tarde. A pessoa foi 12 vezes ao ano ao endócrino e a hemoglobina glicada está completamente descontrolada. Tá certo? Segundo, o autocuidado. Na condição aguda, a pessoa não precisa se autocuidar. Também deve se autocuidar, mas não é? Na condição crônica, se a pessoa não se autocuidar, não adianta. Posso ter o melhor endócrino do Brasil e se a pessoa não se cuida, que tem diabetes, eu não vou controlar a glicemia dela. Tá certo? Então, a AIDS, portanto, é uma doença transmissível, é uma condição crônica que exige uma resposta que não pode ser reativa, tem que ser proativa. Se a pessoa não vai, o sistema base busca ativa. Não pode ser episódica, tem que ser contínua. Eu tenho que acompanhar aquela pessoa continuamente na rede, com todos esses fluxos, né, e contrafluxos estabelecidos, e tem que ser integrado em rede, porque se eu não integrar em rede também eu não dou conta de condição crônica. Então esse é o nosso desafio, não é? A gente fracassa, não é? No Brasil hoje, apenas 1 em cada 4 portadores de diabetes estão com a glicemia controlada, não é? E o que é pior, metade dos diabetes estão sem diagnóstico, tá certo? Então o quadro é dramático.
Por quê? Porque o modelo não dá conta. Bom, então, com isso eu quero dizer que, teoricamente, para dar conta da AIDS, o modelo é o mesmo aqui relatado, tá certo? Eu preciso ter uma... Primeira coisa, é preciso, para o modelo girar, não é? Além dessas 3 condições que mencionei, não é? Que vocês estratifiquem risco de AIDS. Eu não posso... Quer dizer, eu só vou manejar bem qualquer condição crônica se eu estratificar risco, não é? Eu não posso... em saúde, a gente não organiza por ordem de chegada. Não é? Isso é um absurdo. Fazer fila por ordem de chegada, fazer central de regulação por ordem de chegada, isso é uma completa estupidez, para falar uma palavra ainda boa, né? Porque podia ser uma palavra pior do que essa. Isso é uma completa estupidez. Então, estratifica o risco. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, vamos estratificar risco. Aí a pessoa fala, não, aqui não dá para estratificar risco. Dá para estratificar risco. Senta os especialistas vão estratificar risco. Eu reconheço que a AIDS tem alguma dificuldade. Por quê? Porque, se estratificar o risco, vai cair no modelo da pirâmide. E você vai ver que 70% dos portadores de AIDS podem ser manejados por uma boa equipe de atenção primária. Eu não digo essa que o Gabardo falou, porque provavelmente não só fica pouco tempo, como também não deve estar capacitado a fazer tudo isso que nós estamos falando, que é manejar as condições crônicas. Então, eu estou falando de uma equipe, também não estou sonhando que depois, né, porque a nossa secretária aqui não vai dar conta de fazer isso, quer dizer, não dá para ter todos os médicos com residência em medicina de família. Isso é um sonho que eu não vou ver esse sonho, tá certo? Então, a gente tem que ter nós temos que fazer uma... E aí que vem o generalista, o especialista que conhece o generalista fazendo a capacitação daquela equipe. É nesse momento que eles se encontram. A experiência é fantástica nisso. Vocês vão ver à tarde os relatos. Quer dizer, então, agora, eu sei que também não é, há muitas resistências dos próprias pessoas portadoras de AIDS, pela questão do sigilo, etc., que você tem características singulares. Mas o modelo deve ser o mesmo. E eu tenho certeza, eu nunca trabalhei com... Eu fiz uma pelo CONAS, né, que acho que a Rita estava, Maria José estava, nós fizemos uma oficina de rede com a coordenação de AIDS do Ministério. Não foi um diálogo tão fácil, porque quem mais era contra manejar a AIDS na atenção primária era o representante dos portadores de doença, que com certa razão, né, não era um posicionamento assim muito sem razão, era bem difícil. Mas posso te garantir que, se pegar os especialistas, estratificar risco, até porque, né, na AIDS eu não sei, mas o que eu quero mencionar, uma coisa que eu falei aqui, certo? Não dá para passar todo mundo para especialista, ponto. E quando eu não tenho um critério de certificação, não chega o especialista que mais necessita. A gente tem feito levantamento em centro de especialidade tradicional e está cheio de hipertenso e diabético de baixo risco. E tem uma fila enorme de alto risco, que isso foi falado pelo ministro, foi falado pelo Lumena, foi falado pela Márcia, né? Quer dizer, na fila. Quer dizer, então tem que certificar esse risco. Agora, outro dia, eu fiz a conta de Itauá, mas outro dia nós temos a conta em Fortaleza. Precisa em Fortaleza, para passar todos os hipertensos de Fortaleza por um cardiologista, precisa 350 especialistas trabalhando 20 horas no SUS, um terço do trabalho só fazendo consulta de hipertensão. Né? Quer dizer, então, não dá. E não deve, porque baixo risco levado ao especialista, pela diferença da clínica, vai gerar mais iatrogenia do que solução. Caro e gera doença. Eu quero me desculpar com o Gerardo, porque com a mudança no cerimonial aqui nosso inicial, a gente não ofereceu a palavra ao representante da OPAS. Temos o prazer também agora de estar com o Renato Tasca, aqui da OPAS.
eu fico, Gerardo, à tua disposição. Se você quiser fazer, então, o encerramento, já que não falou na abertura, convido para que o Gerardo faça o encerramento das nossas atividades aqui para o almoço. Oh, muito obrigado. Tranquilo, aqui está bem de pé. Realmente não esperava este momento, mas desde OPAS, a OPAS estamos olhando com muito entusiasmo esta nova peça do engrenagem do SUS. Mas a apresentação do senhor ministro hoje ilumina esse caminho, esse derroteiro que temos para frente. Não aumentar o número de especialistas, inserir na oferta não é suficiente. E os desafios incluem gestão do trabalho, mudanças nos processos de educação permanente, ênfase no modelo de atenção, integração de trabalhos de equipe. A gente às vezes vê com bons olhos quando não tem infraestrutura nova envolvida numa iniciativa de aumento de atenção especializada. Por quê? Porque às vezes é melhor mais interconsulta e menos referimento, mais contato entre profissionais e técnicos, colocando o foco da atenção nas pessoas, suas necessidades, suas características. A gente vaticina um bom sucesso neste novo desafio. Eu acho que agora, depois do almoço, com as experiências que tem no programa, a gente vai poder aprofundar nesta discussão. Bem, como o Renilson já está fazendo sinal de que está hipoglicêmico, nós vamos encerrar, vamos para o almoço. Então, nós faremos agora um intervalo para o almoço. Retornaremos às 13h30 para a apresentação e debate das 3 experiências inovadoras na atenção ambulatorial especializada.